4, versículo 5 em diante. Filipenses, capítulo 4. Caramba, quinta-feira agora, hein? Mas que hora é o... 10h30. O quê? Da manhã. Então quinta-feira aqui é vai virar uma mulher casada. E aí eu vou ter que agitar o batismo dela. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, tua palavra vai ser lida. E ela para muitos pode ser só palavras, pode ser só um livro, mas para nós é poder de Deus. Para nós, ó Pai, é uma bússola, é um caminho, uma direção. Senhor, abençoa-nos, ó Pai. Abençoa-nos através da tua palavra, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Filipenses, capítulo 4, versículo 5 em diante. Filipenses, capítulo 4, versículo 5 em diante. Em Gálatas, em Filipenses, capítulo 4, versículo 5 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler o versículo 4 também, versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensar. Com licença. Aí, não precisa nem acompanhar não. Aí eu vou pular e vou para o versículo que todo mundo ama. O versículo que todo mundo conhece. Filipenses 4,13, que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo aí, o cristão, o crente adora usar. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É muito bonito falar isso. Agora vamos ler um pouquinho de versículos anteriores. Olha só. No versículo 10 diz assim: ora, muito me regozijei do Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sem estar abatido. Olha só, olha o versículo 12, um versículo antes do 13. Olha o que fala o versículo 12: sem estar abatido. Os versículo 4 até o versículo que nós lemos, versículo 8, ele está falando para nós regozijar. Ele está falando regozijai-vos, né? Regozijai-vos, porque
a gente tem que demonstrar que nós temos confiança em Deus através da nossa alegria, mesmo sem ter nenhum motivo para se alegrar. Por isso que eu estou cansado de falar aqui. Muitas são as nossas preocupações, né? Eu tenho inventado muitas coisas e muitas são as nossas preocupações. Nem a eminente morte do João, que o médico tinha decretado que não tinha como viver, nem diante dessa notícia trágica e horrível, nem diante disso eu perdi meu sono, nem diante disso eu fiquei sem comer, eu tive insônia. Eu fiquei sem comer, nem por causa disso. Por quê? Porque é óbvio que é uma pancada, é óbvio que nos abate, é óbvio que nos preocupa, mas não nos deixa perder o controle. A nossa falta de controle, só deixa ela falar, vamos prestar atenção. Nós precisamos entender que nós precisamos ter controle. Nós precisamos ter controle. Nós precisamos de uma vida controlada. A minha fé, ela só é demonstrada, a minha fé só é demonstrada através do meu controle, através da minha perseverança em Deus. É muito fácil nós falarmos isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí? Eu posso mesmo? E quando vem a doença, e quando vem o problema, eu começo a ficar descontrolado, eu começo a ficar sem dormir, eu começo a ficar sem comer, eu começo a não conseguir fazer as coisas, eu começo a ficar nervoso, eu começo a deixar minha pressão subir, eu começo a ficar todo descontrolado. Que fé é essa que eu tenho? Que confiança é essa que eu tenho? Eu estou anulando a minha confiança em Deus quando eu começo a descontrolar, a ficar descontrolado. E aí eu falo, posso todas as coisas que me fortalece, mas a minha atitude demonstra o contrário. Porque às vezes eu vejo nem lá essas coisas. E sabe qual é o pior? O pior é que muitas vezes a gente se descontrola por coisas que não aconteceram. Tem muitas vezes que nós nos descontrolamos, que nós perdemos o nosso sono, que nós deixamos nossa pressão subir, que nós deixamos ter uma vida atribulada por coisas que não aconteceram, mas nós demos um péssimo testemunho e nós desagradamos a Deus porque nós demonstramos que não podemos nada. Que quando vem um problema que nem aconteceu nada, eu já me descontrolo, eu já fico desesperado, eu já fico igual maluco, porque pode ser que dê ruim, mas nem deu, mas pode ser que dê ruim. Só na possibilidade de poder dar ruim, eu já estou descontrolado. Só na possibilidade de poder acontecer o pior, eu já estou descontrolado. Aí eu vejo Davi, quando Deus fala que ia matar o filho de Davi, bebê, com Batseba, Davi se tranca no quarto, coloca cinza na cabeça em sinal de tristeza, de luto, e ele começa a orar, ele começa a clamar a Deus, sem perder o equilíbrio, começa a fazer jejum, ele começa a lutar no espiritual, sem perder o equilíbrio. Davi não ficou desesperado, Davi não ficou
ficou abatido, Davi não ficou. Davi, ele foi tentar lutar no espiritual com Deus. Aí chega a notícia, teu filho morreu. Aí tu vai falar que ninguém entendeu nada. Davi vai lá, toma banho, sai do quarto e vai viver. Aí o pessoal vira para ele, mas tu estava trancado lá, estava lá todo trancado, sem comer lá só. Aí Davi vira e fala, olha, enquanto o menino estava vivo, eu tentei lutar com Deus. Enquanto o menino estava vivo, eu fui para dentro da oração. Agora que está morto, vou viver a vida. É isso que nós temos que entender, irmão. Nós precisamos compreender que o desequilíbrio desagrada a Deus e demonstra falta de confiança ao único que tem total poder de fazer o que quiser. Todo o meu desequilíbrio, toda a minha preocupação, toda vez que eu deixo de me alimentar, toda vez que eu deixo de viver, toda vez que eu me descontrolo, eu desagrado a Deus, porque eu estou duvidando de que Deus pode fazer um milagre. Eu estou duvidando de que Deus pode reverter o meu problema. Então, o que nós lemos aqui em Filipenses 4 é uma palavra a qual o apóstolo está dando ao povo, dizendo, olha só, seja qual for a circunstância, seja qual for a situação, regozijai-vos sempre. Seja qual for, não perca a alegria, não perca o foco. Não deixe a sua vida. Tem gente, irmão, tem gente que morre antes do problema acontecer. Deu ruim, não aconteceu nada, mas deu ruim. A pessoa passa mal, infarta e morre. Aí, ela não sabe que morreu. Mas acontece que nem aconteceu nada. No final ficou tudo certo. Não aconteceu nada, a pessoa morreu. Deu um piripaque e morreu. Por quê? Porque se desesperou. Porque se desesperou e acabou se desequilibrando a ponto de morrer. E é um risco que nós corremos. Porque quando eu me desequilibro emocionalmente, quando eu começo a deixar de me alimentar, quando eu começo a deixar de dormir, fatalmente eu atraio doença, eu atraio enfermidade. E isso pode afetar minha saúde a tal ponto de eu chegar à morte. Isso pode ter uma depressão. Isso pode atrair com muita coisa ruim. Por quê? Porque a gente está entristecido com a situação. Só que a gente tem que entender que não é o fim. Não é o fim. Nós temos que confiar em Deus e saber que Deus pode sim nos tirar dessa situação. Que Deus pode sim reverter o quadro. Deus pode sim fazer um milagre. Deus pode. Mesmo que nós não estejamos vendo solução para o problema, mesmo que nós estejamos num beco sem saída, nós temos que acreditar que Deus faz um buraco na parede e faz com que a gente passe. Porque senão nós vamos viver agoniados, nós vamos viver assoberbados, nós vamos viver chateados, e isso aí vai acabar desagradando a Deus e vai atrapalhar o milagre acontecer. É isso que nós temos que entender. Nós temos que entender que muitas das vezes as coisas não estão dando certo na nossa vida. Muitas das vezes as coisas não estão andando do jeito que a gente quer. Muitas das vezes o milagre não chega porque nós não estamos sabendo
como é que nós vamos conseguir passar pela vitória. E passar pela vitória tem que ser com equilíbrio. Presta atenção uma coisa: Deus não faz milagre desequilibrado. Deus não faz milagre de pessoas que estão desequilibradas. O que Deus Ele quer são pessoas com equilíbrio espiritual para conseguir vencer os problemas. Se eu for enfrentar o inimigo de qualquer maneira, eu perco. Se eu for enfrentar o inimigo preocupado, desequilibrado, nervoso, eu vou perder. Agora, se eu for enfrentar o inimigo com sabedoria, com equilíbrio, se eu for enfrentar o inimigo, com a minha vida equilibrada, aí não tem como o inimigo me vencer. E é isso que o apóstolo falou aqui. Porque é muito lindo. Porque o próprio apóstolo vira e fala. O apóstolo, ele dá testemunho dele mesmo. Ele vira e fala: sem estar abatido, ou seja, eu sei estar abatido, eu sei estar. O apóstolo vai dizer: eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Ou seja, eu sei que não tem nada passando aperto, mas também sei ter dinheiro, eu sei ter condição. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância quanto a padecer necessidade. É isso que eu tenho que compreender. É isso que eu tenho que entender. Nessa noite, o que Deus quer que eu e você entenda é que nós precisamos ter uma vida equilibrada com Deus. Mas ter equilíbrio quando tudo está bem é mole. Ter equilíbrio quando está todo mundo com saúde, quando a conta está cheia no banco, quando está tudo bem é mole. O negócio, o milagre, é quando tem equilíbrio, quando está tudo errado. É quando eu tenho equilíbrio, quando as coisas estão indo de mal a pior. Aí que eu preciso ter equilíbrio. Eu preciso ter equilíbrio quando eu estou vivendo de uma maneira que eu não quero viver. Eu preciso ter equilíbrio quando eu estou passando por aquilo que eu não quero passar. Eu tenho que ter equilíbrio quando eu estou vivendo uma vida de dificuldade, uma vida desestruturada. É nessa hora que eu tenho que ter equilíbrio. Eu tenho que ter equilíbrio quando eu não estou bem, quando a família não vai bem, quando as finanças não vai bem. Eu tenho que ter equilíbrio. Por quê? Porque e que Deus pode mudar a minha história. Eu tenho que demonstrar essa confiança em Deus. Eu tenho que falar: Senhor, não está fácil. Se eu falar que está fácil, é por mentira. Mas eu vou estar aqui. Eu vou estar esperando alguma coisa acontecer. Eu vou estar esperando o milagre chegar. Mas enquanto isso, eu vou estar vivendo. Estou preocupado? Estou. Mas eu vou comer. Estou preocupado? Estou. Mas eu vou dormir. Estou preocupado? Estou. Mas eu vou ter uma vida normal. Tem gente que quando o desespero bate, quando a preocupação chega, quando a notícia é ruim, tem gente que se desequilibra, tem gente que larga a vida. E sabe, irmão, e muitas das vezes é por coisas que nem aconteceram. A notícia até é ruim, mas acontece que só notícia, o fato não aconteceu. Nada aconteceu, mas eu estou desesperado, estou arrancando os cabelos. Vou contar uma situação. Adoeceu, ficou velha e precisava de ajuda.
a minha mãe largava a casa dela para ir para a casa dessa minha tia, para cuidar da minha tia. Aí minha mãe passou aí de segunda a sexta, eu casei. Depois que eu casei, minha mãe cozinhava, varria a casa. Minha mãe já tinha uma idade. E no final do dia, minha mãe ficava a semana toda lá, só vinha para casa sábado e domingo. No final do dia, minha mãe ainda dormia no sofá. Uma pessoa de lugar dormia no sofá, e o sofá é que ruim. Aí tinha uma cama vazia, minha tia não deixava dormir na cama, tinha que dormir no sofá. Aí o que aconteceu? A minha mãe morreu. Minha mãe não aguentou. Foi pesado demais, minha mãe é hipertensa, tinha problema de pressão alta, não aguentou, morreu. Minha mãe morreu, quem ficou? Minha tia. Aí já cresceu, ninguém foi mais cuidar da minha tia. Sabe o que aconteceu? A minha tia passou a lavar, passar e cozinhar. A minha tia foi lavar, passar e cozinhar. Fazia tudo em casa. Tudo. Aí botou uma mulher de 15, 15 dias de fazer a faxina. E ela começou a lavar, passar e cozinhar. E minha mãe, que tinha largado a vida dela para viver a vida da minha tia, morreu. Sabe o que é isso? Eu não posso absorver problema, eu não posso pegar problema e tentar resolver com a minha mão, com a minha força. Tem coisas que eu só me armo a orar, tem coisas que eu tenho que confiar em Deus que vai cuidar. E sabe o que aconteceu? Sem minha mãe, Deus cuidou da minha tia. A minha tia soube lavar, passar e cozinhar, sabe por quê? Não tem mais ninguém para ir lá lavar, passar e cozinhar para ela. Porque não aguentou o peso. E é isso que nós temos que entender, irmão. Eu não tenho que carregar peso. A Bíblia fala que eu tenho que trocar o meu fardo com Jesus, que o dele é leve e suave. O meu pesado está burro, mas o dele é leve e suave. E quando eu largo o meu fardo nele, eu descanso, eu confio e eu espero que ele me ajude, porque eu não. Mas ele aprende meu filho, né? É um cara sensacional. Aconteceu alguma coisa com o Marco. Falei, Leandro, eu vou ligar para ela. Fiquei sabendo com a minha prima que o Marco infartou. Está numa UTI no hospital lá em Maricá, né? Precisando melhorar, né? Fiquei chateado pra caramba, triste. Até pegar que ela não me falou nada, não falou nada, que eu estava orando por ele e tal. Até chorei um pouquinho com ela lá e, né, entristecido com a situação. Só que é o seguinte, eu falei para ela, olha só, o que você precisa de mim, eu estou aqui. Só que eu sei que no teu caso, não é dinheiro que precisa. Você precisa de milagre. Nós precisamos de milagre. Então, a partir de agora, você vai ter alguém do teu lado para pedir a Deus que o Marcos saia dessa. Hoje eu mandei mensagem para ela, falou assim, não, ele já teve melhor, uma melhora que não teve até hoje, já melhorou e vai ser na UTI. Glória a Deus. Eu vou começar a fisioterapia para voltar a andar. Ajuda é oração. Eu não posso receber notícia e pá, tem um troço, eu não posso. Eu sinto, é minha família, são pessoas que eu amo, mas eu não posso me desequilibrar para eu acabar no hospital e de repente eu morrer, eu não vou ficar. O que ele precisa hoje é de um aliado de oração para ele sair dessa. E é isso que eu tenho que entender. É isso que eu tenho que compreender. Eu preciso entender que as coisas não vão certo para mim, que a vida não está andando do jeito que eu quero, porque eu tento resolver do meu jeito, porque eu quero tentar ajudar de outra forma.
E aí eu fico desequilibrado, eu perco equilíbrio, eu fico perturbado, e desse jeito eu não consigo vencer nada e nem ninguém. Eu não consigo vitória quando eu tenho uma vida de desequilíbrio. Eu não consigo. É isso que Deus quer que nós entendamos nessa noite. Seja qual for o problema que você está enfrentando, seja qual for o problema que você está vivendo, você precisa entender, você precisa compreender que você necessita de Deus para vencer. Mas você necessita de Deus para vencer com equilíbrio, com sabedoria, não se desesperando, não se descabelando, porque dessa forma você desagrada a Deus e acaba perdendo milagre. Não tem como você resolver as intempéries, os problemas, as situações. Não tem como nós resolvermos. Às vezes a gente quer fazer para os outros e acaba a gente se prejudicando. Sabe por quê? Porque não é para fazer. Acaba a gente se arrebentando. Acaba a gente sendo doente. Por quê? Porque a melhor maneira de nós ajudarmos é confiando em Deus e sabendo que Ele pode ir e fazer o milagre. E nós possamos entender o que o apóstolo falou aqui. E o apóstolo fala dando testemunho dele mesmo. Que ele fala, olha só, eu sei passar por muita coisa, eu sei viver tanto bem como muito mal, eu sei viver em qualquer situação, eu sei viver. Eu sei viver. Eu sei viver porque eu sei quem está me fortalecendo. É muito lindo esse texto, onde os crentes vão falar, posso todas as coisas que me fortalecem, naquele que me fortalece. É muito bonito. Agora, quando vem o problema, quando começa a viver de forma que eu não gosto, quando começa a viver de forma que eu não queria, aí eu já não estou podendo muita coisa. Aí eu já não estou podendo mais como eu estou falando que eu posso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque primeiro, é o que eu estou falando aqui no texto. Eu posso todas as coisas em quem? Naquele que me fortalece. Então eu estou declarando que Deus me fortalece para eu suportar as coisas. Se eu estou perdendo sono, se eu estou deixando de comer, se eu estou me desequilibrando, eu não estou sendo fortalecido por ninguém. E eu preciso de força. E não é qualquer força, é a força de Deus para eu conseguir vencer os problemas. E é isso que nós vamos clamar hoje. É isso que nós vamos orar. A nossa arma é a oração. A nossa arma é o clamor. E nós vamos pedir a Deus, Senhor, que me fortalece o Senhor. Eu preciso vencer. Eu preciso avançar. Eu preciso de mudança. Eu preciso de vitória. E nós vamos orar para isso hoje. Se coloque de pé em nome de Jesus.